Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por neste sábado, neste dia 22 de fevereiro de 2020, neste sábado de carnaval, por mais esta palavra edificadora e exortadora que nos é dada, que nos é trazida pelo seu Espírito Santo, para que nós não nos comuniquemos com estas obras da carne. Isto aqui também é um alerta para estas denominações que estão fazendo blocos carnavalescos, que estão desfilando a pretexto de porque estamos fazendo carnaval de Cristo. O nome significa muito, carnaval, a festa da carne. Então vão fazer a festa da carne para o Senhor Jesus, estão levando os costumes mundanos para dentro das denominações. Se é o Espírito Santo, em João capítulo 16, versículo 8, diz que é o Espírito Santo de Deus quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se é Deus quem escolhe, se é Deus quem nomeia, no próprio Evangelho de João capítulo 1, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Portanto, é Deus quem escolhe, é Deus que, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nos escolheu, nos nomeou para irmos e darmos fruto, conforme também está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. É certo que tem muitas pessoas que fazem parte da plenitude dos gentios que têm de entrar, que ainda estão sendo aparentemente aos olhos humanos cegadas pelo diabo, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 13 e 4, mas ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que se não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E tem muitas pessoas que fazem parte da plenitude dos gentios que têm de entrar, que ainda estão cegadas, aparentemente aos olhos humanos, cegadas pelo diabo, e participando destas festividades de carnaval. Mas isso não quer dizer que o servo de Deus, o dito servo de Deus, que as denominações têm que ir lá criar festividades carnavalescas, criar o carnaval de Cristo, carnaval, criar a festa da carne para resgatar aquelas almas. Se é Deus quem escolhe, se é o Espírito Santo quem convence. Não tem não, amados. Nós não temos que ter comunhão com esta festa da carne. Nós temos sim que orar por eles, que orar para que a misericórdia de Deus alcance aqueles que têm de entrar, a plenitude dos gentios que têm de entrar, orar por todas as pessoas que estão envolvidas com estas festividades, para que a cegueira espiritual, para que a escama que está cegando caia por terra. Portanto, vamos ver uma exortação do nosso Deus, escrita em 2 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Portanto, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Nós temos que orar por eles, nós temos que orar para que a luz que há em nós, conforme nós já vimos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: vós sois a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
para que a luz da vida que é em nós vá até aqueles locais e dissipe todas as trevas. Mas isso nós temos, é uma batalha espiritual que nós temos que travar. Nós não temos que estar presentes aí não, porque esta batalha ela é espiritual, não é uma batalha carnal. Nós não temos que ir lá fazer bloco, fazer carnaval para Cristo, para buscar aquelas almas, não. Nós temos que entrar nas regiões celestes, no mundo espiritual, e batalhar contra Satanás e os seus demônios que estão cegando os entendimentos dessas pessoas, em nome de Jesus. É uma guerra, uma batalha espiritual. O cristão, a pessoa que é cristã, não tem que estar lá fazendo carnaval para Cristo, não. Tem que estar orando, tem que estar repreendendo, tem que estar usando a palavra de Deus, escrita em Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim do Senhor. Nós temos que usar os direitos que nós temos na palavra. A nossa arma está aqui, irmãos. Nós temos que usar a palavra de Deus, nós temos que orar, determinar em nome de Jesus que o mal caia por terra, que Satanás e seus demônios batem retirada, tanto da vida destas pessoas que estão envoltas com estas festividades de carnaval, quanto de todo este país, amados. Não temos que lutar contra a carne e sangue, Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso são potestades, são demônios, são hostes espirituais, são principados que estão fazendo essas festividades. Tanto que nós vimos ontem que os próprios centros espíritas, eles fecham, eles se encerram, para que aquelas entidades que trabalham na hora grande fiquem liberadas, fiquem livres para cumprir os seus intentos nestes locais. Aí vai uma pessoa que se diz cristã fazer o carnaval, a festa da carne, o carnaval, se infiltrar, se engendrar no meio deles. Não vos prendais, segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial. Não há concórdia, não há concordância nenhuma. E que parte tem o fiel com o infiel. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Que consenso tem nós, que somos templos de Deus, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois vós mesmos. Hebreus capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, se tão somente conservarmos firme a nossa fé. Portanto, que com consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E eles estão indo, essas denominações que fazem esses blocos carnavalescos, dizendo que é para Cristo, mas não é para esse Cristo da palavra não, amados, que é carnaval, a festa da carne, não é para esse Jesus aqui não, é um Cristo, porque Mateus capítulo 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se porventura fora, enganariam até os escolhidos. Estas pessoas que estão lá se dizendo cristãs, elas estão sendo enganadas. Portanto, voltemos. Segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 18, 17, vamos voltar. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Deus disse que será para nós pais, e nós filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, mas a todos quantos receberam. Recebeu o Senhor Jesus, é a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 19, versículo 13, e está vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e está vestido de um manto de sangue, o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus, é a palavra revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Voltemos ao Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, mas a todos quantos receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós nascemos de Deus, nós somos novas criaturas, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, novidade de vida, a velha criatura. O sepultamento da velha criatura foi feito na morte de Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, do qual nós fomos comprados, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Muito obrigado, Pai, por tudo, por ter derramado seu sangue por nós, por ter nos comprado com seu sangue precioso, derramado e vertido na cruz do Calvário. Tenha uma boa tarde a todos, a paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.